Bombeiro Mirim! Olá, começa a partir de agora mais uma programação Ensinando o Caminho. Hoje, mais uma vez, teremos a oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus através deste canal, deste veículo de comunicação que acontece para nos abençoar. E a palavra de Deus sempre tem algo precioso para ministrar aos nossos corações e hoje não será diferente. Antes de iniciarmos a leitura do texto bíblico, eu quero convidar você para acessar os nossos endereços eletrônicos. Lá você poderá rever toda a nossa programação, www.aravideos.com.br ou bombeiromirim.com.br. Com certeza será um grande privilégio ter você acessando o nosso portal e entrando também em contato direto conosco. E a partir de agora, então, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus hoje que vai falar ao nosso coração está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Nós iremos ler a partir do versículo de número 17. Amém? Vamos acompanhar a leitura da palavra. A Bíblia diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida eterna. Amém? Glória a Deus, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua palavra que sempre nos ensina, nos exorta e nos mostra o caminho que devemos seguir. Hoje nós vemos neste texto que verdadeiramente estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de instabilidade financeira, como diz a palavra de Deus. Muitas pessoas que tinham muito, hoje têm pouco, outros ainda têm, mas vivem ansiosos e preocupados, com medo de perder aquilo que conseguiu conquistar. Outras pessoas, mesmo tendo tão pouco, têm medo e verdadeiramente muitas vezes estão perdendo o pouco que têm. Então a palavra de Deus hoje vem nos ensinar a respeito desta riqueza que nós tanto buscamos. Amados, não apenas o Brasil, mas o mundo vive em uma grande expectativa em relação à economia. A economia da cidade, a economia do estado, a economia do nosso país, a economia do mundo. Isso, uma vai levando a outra, e isso afeta todos nós. Mas nós sabemos que a Bíblia nos orienta com clareza que a instabilidade financeira, ela acontece e acontecerá. E aqueles que estão firmados e alicerçados nessa vida financeira, deste tempo presente, amados, saiba que essa instabilidade, ela acontece e continuará acontecendo. Mas a nossa firmeza precisa estar em Cristo. Nós precisamos saber e entender que, se você tem, Deus pede e nos dá algumas orientações. O versículo de número 18 diz, e isso não é apenas para os que têm, é para todos nós, aqueles que têm muito, aqueles que têm um pouco e aqueles que aparentemente não têm nada. A Bíblia diz que vocês pratiquem o bem. Quem não pode praticar o bem? Os ricos? Os milionários? Não podem praticar o bem? Os de classe média podem praticar o bem. E aqueles que economicamente não têm quase nada, também podem praticar o bem. Existem muitas formas de praticarmos o bem. Existem muitas formas de abençoarmos as outras pessoas. Não é apenas você investindo financeiramente na vida delas. Você dando um abraço,
você compartilhando esse Deus vivo que você conhece com elas, você orando e intercedendo pela vida das pessoas que necessitam. Existem inúmeras formas de praticarmos o bem. A Bíblia diz que nós precisamos ser ricos. Amados, olha só, todos nós precisamos ser ricos, a Bíblia diz. Mas a Bíblia não está dizendo financeiramente. A Bíblia diz, sejam ricos em boas obras. Precisa ser essa a nossa preocupação. Muito mais do que a nossa quantia bancária, a nossa conta bancária. Quanto temos, quanto conseguiremos guardar este mês. É claro que nós precisamos ter o sustento para a nossa casa, para o nosso lar, para os nossos filhos, para nós mesmos, é claro. E Deus nos sustentará. Deus nos dá o maná de cada dia, assim como Ele fez com o seu povo no deserto. Deus, a Bíblia diz, que cuida até dos pássaros que não trabalham, não semeiam, não colhem, mas Deus dá a eles alimento. Quem dirá para nós que somos filhos do Deus vivo? Então, a nossa preocupação precisa sim ser em sermos ricos em boas obras. E o texto continua dizendo, generosos em dar. Amados, muitas pessoas têm tanto. Às vezes estamos aqui falando realmente financeiramente, mas não conseguem dar, não conseguem compartilhar, querem ter tudo, querem guardar tudo. Não vivem a sua própria vida com qualidade. E olha o que a Bíblia diz no mesmo livro de Timóteo, capítulo 6, versículo de número 7. Porque nada temos trazido para este mundo, e nem coisa alguma poderemos levar dele. No entanto, nós vemos pessoas que juntam tanto, de uma forma tão ansiosa, tão difícil, que dá a impressão que elas vão levar aquilo que elas juntaram. Nós não sabemos qual será o dia de amanhã. E a Bíblia diz que nós precisamos ser generosos em dar e prontos para repartir. Você tem dado do que você tem? Eu não estou falando para você que é rico, que tem muito dinheiro na sua conta bancária apenas. Eu estou falando para todos nós. Nós temos dado generosamente, nós temos compartilhado generosamente como o Senhor tem nos ensinado. O versículo 17 nos mostra que Deus nos orienta para que não sejamos ansiosos, preocupados demais com a nossa vida financeira, porque a Bíblia diz que muitos se tornam orgulhosos e depositam toda a esperança nessa instabilidade da riqueza. É o que a palavra de Deus nos diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, no verso de número 17. Amados, e nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita, inspirada por Deus e escrita há centenas de anos atrás. E ela serve para nós hoje, neste exato momento. É a nossa realidade de hoje. Muitas pessoas encontram-se orgulhosas, presunçosas, porque estão depositando toda a sua confiança na sua vida financeira, mas a Bíblia diz que isso é instável, é passageiro, corre-se um grande risco. Então, cuidado. Primeiramente, aprenda a consagrar a sua finança ao Senhor. Não importa se você ganha muito, não importa se você ganha pouco. O que você tem, consagre a Deus. Não é pecado ser abastado financeiramente, ao contrário. Só que Deus nos dá para que possamos retribuir, para que possamos abençoar, para que possamos repartir, como nós vimos no versículo de número 18. A Bíblia diz que nós precisamos ser generosos e prontos para repartir. E agora, amados, nós vamos falar um pouco a respeito do versículo de número 19. A Bíblia diz: aqueles que acumulam para si mesmos, que acumulem tesouros sólidos. Você tem acumulado? Você tem guardado? Você tem economizado aquela moedinha, aquela nota de 10, de 20, de 50, de 100, seus dólares? Não sei. Você tem economizado? Mas a Bíblia está nos orientando aqui, amados, a vermos a nossa vida de um outro ângulo. Nós precisamos guardar e termos um tesouro, sim. Mas esse tesouro é aquele tesouro sólido.
aquele que ninguém rouba, aquele, como diz a palavra, que a traça não destrói. A Bíblia diz, nós precisamos ter um tesouro sólido, fundamento para o futuro. Às vezes nós economizamos pensando no nosso futuro. Mas daqui 10 anos eu vou precisar. Amados, e daqui centenas de anos? Como você vai estar? Como será na eternidade? Nós estamos guardando os nossos tesouros porque a Bíblia diz que esse tesouro precisa ser sólido, fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da vida eterna, da verdadeira vida. Precisa ser esse o nosso alvo maior. Se você tem isso como alvo maior na sua vida, a salvação da sua alma, amados, você vai conseguir uma vida financeira boa, saudável e sem tantos sacrifícios. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Amados, as pessoas que amam o dinheiro, elas sofrem. Elas perdem até mesmo a fé, porque a fé dela está alicerçada apenas na sua quantia financeira. E não se esqueça do que esta palavra vem nos trazer e nos ensinar nesta noite. Nós sabemos que o dinheiro é necessário, que nós precisamos dele para nos vestir, para nos alimentar, até mesmo para irmos ao médico, para nos cuidarmos, para cuidar da nossa família. Mas o tesouro que nós precisamos ajuntar é um tesouro sólido, é um tesouro que nos levará para a verdadeira vida, a vida eterna. Amém? E não se esqueça, consagre a sua vida financeira a Deus. Ele vai te dar. Às vezes você que está aí agora ouvindo a nossa programação, nem pediu, mas Deus tem preparado uma grande bênção financeira para você. Mas nós vimos aqui o que o texto pede para que eu e você possamos fazer. Nós precisamos ser generosos e prontos para repartir aquilo que temos. E você que tem, saiba, Deus vai colocar na sua frente pessoas para que você possa exercer a sua generosidade. Deus vai colocar diante de você pessoas para que você possa repartir um pouco daquilo que Deus tem te dado. Não se esqueça disso, esteja atento. Olhe para as pessoas ao seu redor. Veja como você pode ajudar. Veja como você pode abençoar. Talvez nem sempre essa ajuda será financeira, mas um copo de água, um prato de comida, um abraço, uma palavra, um gesto. Amados, nós precisamos ser generosos e repartirmos aquilo que temos. Se você tem amor, reparta o seu amor. Amém? Que Deus venha abençoar tremendamente a sua vida financeira. Nesta noite eu estou aqui para pedir a bênção do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida financeira. Que todo o dinheiro que o Senhor coloca em nossas mãos, fruto do nosso trabalho, venha ser abençoado por Deus, venha ser consagrado para Deus, que possamos usar as finanças que o Senhor nos tem permitido ter com sabedoria, com amor e com generosidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma noite tremendamente abençoada e na próxima semana nós estaremos de volta com a nossa programação Ensinando o Caminho. Aguardo você. Até lá!